Olá, mais um tema subtema do nosso tema divórcio, né? Hoje eu queria falar com vocês sobre o sentimento de abandono. Fui abandonada, e agora? Normalmente é isso que vem na mente de uma pessoa divorciada. Fui abandonado ou fui abandonada, né? E isso traz um impacto e um questionamento da nossa própria identidade. Quem eu sou, por que eu fracassei, que eu devia ter feito mais, que eu não dei conta de toda essa situação. E isso às vezes fica martelando na sua cabeça que você foi abandonada. E principalmente o abandonado. E principalmente se você já enfrentou ou já teve na sua infância situações de abandono. Abandono como? Por parte de pais. O abandono, gente, não é só aquela criança que foi largada, não. O abandono emocional, ele acontece muito dentro dos relacionamentos, dentro das famílias. É aquela criança que não se sente pertencendo a alguém. E como é que eu cresço não me sentindo que eu estou pertencendo a alguém? Quando eu não tenho alguém que me dê segurança, quando eu não tenho alguém que valide meus sentimentos, quando eu não tenho alguém que me ouça só para me repreender, quando o meu sentimento não é válido para outra pessoa, eu vou desenvolvendo essa coisa de questionar a minha própria identidade. Eu não pertenço. Uma das coisas que faz com que um indivíduo cresça, enfrente as dificuldades, passe pelos problemas de uma forma mais amena e equilibrada, com um equilíbrio emocional, é exatamente o sentimento de pertencimento. Isso é uma coisa que o próprio Deus colocou em nós. O ser humano, ele tem isso com ele. Eu pertenço a alguém em que sentido? Fulano me valoriza, fulano me ouve, fulano se preocupa comigo, fulano gosta de mim, fulano gosta de estar comigo. Isso é sentimento de pertencimento, eu pertenço a alguém. Para a criança isso é fundamental, ela saber que pode confiar nos pais, os pais a protegem, os pais estão preocupados com o que ela fala, prestam atenção no que ela fala, corrige quando é necessário, dá limite quando é necessário. Tudo isso estrutura a personalidade de uma criança. Então, quando você, diante de uma separação e de um divórcio, você leva para o seu cérebro, automaticamente você pensa assim, fui abandonada, abandonado, você está muitas vezes trazendo de forma inconsciente, você não percebe que está trazendo registros emocionais e mentais, né, lá de trás, lá da sua família de origem ou dos percalços que você teve lá atrás. Então a primeira coisa que você tem que retirar e procurar trabalhar: eu não estou sendo abandonada, eu não fui abandonada. O meu casamento não deu certo, por isso e por isso. E outra coisa, o sentimento de culpa, ele é revertido, ou ele é diluído, ou ele é retirado quando eu penso assim: o que eu fiz para o meu casamento acabar? Tem pessoas que têm culpa mesmo do casamento acabar, mas tem pessoa que não tem, certo? E o outro foi embora, o outro se envolveu com alguém, o outro não quis, o outro mudou de lado e por aí vai, um monte de fatores. Mas a pessoa tem que ver o seguinte: não é o que está em mim, é o que está nele. É claro que tem coisa que está em mim. É uma das perguntas que a gente, como terapeuta de casais, quando há adultério, a gente faz. E normalmente a pessoa traída fica com ódio. Qual a sua responsabilidade, já que são dois, é um casal, é uma só carne? Qual a responsabilidade que você teve para esse adultério? Ou qual a porta você abriu para que facilitasse para o outro adulterar? A minha professora do curso de terapia, ela dizia o seguinte: o amante ou a amante entrou porque encontrou espaço. Uma relação em que o casal está coeso, está aparando as arestas, está resolvendo os conflitos, aprendendo a dialogar, normalmente não tem espaço para amante.
tem um sexo saudável, tem afeto, um sabe o que o outro gosta, procura valorizar o que o outro gosta, normalmente esse casamento vai bem, tá? Com raríssimas exceções, a gente assusta com alguma coisa, mas muitas vezes o amante ou a amante entrou aí porque houve brecha. Mas não sendo isso, porque eu já vi também, a gente não pode ter uma regra dessa para todos os seres humanos. Eu já vi pessoa que não tinha problema sexual, tinha uma esposa ou um esposo compreensivo e foi. Então, por isso que a gente tem que perguntar que culpa ou que parcela eu tenho, mas a gente tem que perguntar, tem que estabilizar na nossa mente também. Não é o que está em mim, é o que está nele. Por exemplo, às vezes você fica tão furiosa com alguém que te atacou, alguém que te difamou, né? E aí você fica pensando assim, o que eu fiz? Se você não fez nada para isso, não é o que está em você, é o que está no outro lá. É o que está na cabeça dele, é a incapacidade emocional dele, ou é as constituições psicológicas e educação dele, não é você. Então, pense muito sobre isso quando seu cérebro trouxer para você, fui abandonada, né? E outra coisa que ataca também, afeta é a nossa autoestima, né? Quem você era antes do cônjuge ou antes do casamento? Você continua com os mesmos valores, não continua? Você continua com as mesmas capacidades, não continua? Você é uma pessoa que se dá bem com outras pessoas. Então, a sua autoestima, o valor que você tem, ele não pode ser abafado pelo término do casamento, por conta do divórcio. Não, de forma alguma. Os valores que você tinha antes, eles não acabam por causa do divórcio. Ah, Márcia, a sociedade rotula uma mulher solteira, uma mulher sozinha. Às vezes, em alguns lugares, em alguns setores ou em algumas circunstâncias, sim, mas isso aí você tem que romper e vencer com isso, porque você é você. Você tem valores, você tem qualidades, você tem coisas a contribuir para a humanidade, para você mesma e para os seus. Se tem filhos, para os filhos, né? Então, o seu valor, ele não pode. Quando você coloca essa frase, fui abandonado e agora, normalmente o seu valor tá na sequência desta frase. E o que você tem que fazer é desmembrar isso. O seu valor não está por eu ser um homem ou uma mulher casada, né? Não. É claro que, como eu disse, não disse ainda, mas disse em outros vídeos que tem pessoa que não foi feita para o casamento, ou não quer, ou não tem disposição para o casamento. O casamento é lugar de troca, é lugar de perdão, é lugar de resolução de conflito, é lugar de doação. A gente doa o tempo todo, um homem e uma mulher casada, e é uma via de mão dupla, tanto de um lado quanto do outro. A gente doa para filhos, a gente doa para parentes, para amigos. A gente está sempre doando, é uma vida de serviço. E tem gente que não quer isso. E tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Agora, quando você casa e entende as responsabilidades do casamento e qual é o teu papel nesta relação, aí as coisas fluem. Não é pesado nem para você e nem pesado para o outro. Se nós levarmos em conta que o modelo que Deus deixou para marido e mulher é um modelo maravilhoso, você vai tirar de letra, entendeu? Desde o momento em que os dois cumpram o que Deus deixou, tá? Porque Deus manda, ordena o marido amar a esposa, como Cristo amou a igreja. E não está falando aí de sentimento, porque se fosse sentimento não era mandamento, não era ordem. O verbo está dando uma ordem. Então, uma coisa prática. Maridos, amai vossas mulheres, cuide, ajude, compreenda, esteja presente, ajude com os filhos, divida a educação, divida as finanças, se preocupe com ela. Isso é amor prático. É isso aí que Jesus recomendou, que Deus recomendou para os casais, né? E o casal que
faz dessa forma, o marido que faz dessa forma, ele não tem na sua esposa dificuldade de submissão. Mulheres submissas, sejam submissas ao seu marido. Submissão aqui é estar debaixo da missão que Deus deu para ele. Ser o líder, o sacerdote, o cabeça, cuidar espiritualmente, emocionalmente. Então, a mulher segue, porque não há dificuldade nisso. Então, procure ver, procure trazer para sua memória o valor de você, que você tem, mesmo antes ou sem essa outra pessoa. Isso ajuda você a superar a dor, o trauma e retirar da sua vida o sentimento de abandono. Não é abandono, é uma decisão difícil para uma relação que não estava contribuindo, não estava boa. No casamento a gente tem que ganhar, a gente não pode perder, tem que ganhar muito mais. A gente doa, a gente coopera, mas a gente tem que ter ganho na relação, senão fica pesado. E o plano de Deus não é que fosse pesado. Deus te abençoe.